Nós somos o segundo maior país de casos diagnosticados com burnout. E nós somos um dos países que mais subnotifica. Então, se nós somos o segundo, talvez nós somos o primeiro, né? Então, acho que tem questões importantes que versam aí sobre a saúde mental relacionada ao trabalho. Um primeiro momento é que, antes da pandemia, saúde mental e trabalho era uma discussão muito leve, suave, né? Era porque você, enquanto trabalhador, talvez não está ali equilibrando o direito, a sua vida pessoal. Com a pandemia, a gente percebeu que a nossa vida, ela é muito mais além do que o trabalho, mas o trabalho também constitui um terço das nossas vidas em termos de tempo, de dedicação, de projeto de vida, de processo de identidade, de quem somos, por que somos. E aí a gente disse assim, o trabalho tem uma função muito importante, inclusive na nossa produção de saúde, do que a gente é no mundo, enfim. Não é só um status econômico com que eu pago os meus boletos, mas diz também de quem eu sou, e quem eu sou diz da minha saúde. Então, esse movimento de saúde mental e trabalho pós-pandemia, ele ganhou um movimento de projeção de vida, de projeto de vida. Meu projeto de carreira tem que ter uma relação muito direta com o meu projeto de vida. E aí isso começou a fomentar as pessoas a pensarem sobre isso, né? E aí, quando as pessoas pensam sobre isso, elas começam a entender que saúde mental e trabalho tem uma pauta muito forte, tem uma pauta muito interligada, direta, que muitas vezes as questões de saúde mental não é do âmbito individual, ela é de um âmbito social, psicossocial, ela tem interferência com aquilo que eu faço o dia inteiro, com aquilo que eu me dedico. As questões tecnológicas, elas vêm pulverizando um novo rol de adoecimentos também relacionados ao trabalho, porque hoje você lida com um público que lida 100% com a tecnologia para trabalhar, que há 10, 15 anos atrás você não tinha isso. A gente trabalhava de outra forma. Agora a gente está tendo que trabalhar de um outro modo, então a gente também está aprendendo, e tudo que envolve aprendizado envolve também um pouco de sofrimento, né? E se a gente não souber equilibrar, do sofrimento a gente pode ir para o adoecimento. Então, talvez seja essa a grande sacada. Como é que do sofrimento a gente não adoece? As empresas, as instituições, elas estão preocupadas com a saúde do trabalhador? A gente coloca em pauta a saúde do trabalhador. Entretanto, quais são hoje as ferramentas utilizadas pelas empresas, pelas instituições, para aliviar esse sofrimento e para que esse trabalhador não adoeça? Muitas empresas, elas começam a perceber que esse é, primeiro, um modo estratégico de se posicionar no mercado. Sim, eu sou uma empresa que valoriza o ser humano, então as pessoas vão querer trabalhar aqui. Segundo, porque as empresas, eu digo que as empresas mais futuristas, que olham para o visionário, elas vão entender que eu vou ter os melhores trabalhadores. Porque os melhores trabalhadores, eles não vão ficar nos piores lugares. Os melhores trabalhadores, eles vão escolher onde trabalhar. Né? Então, as empresas vão ter essa dificuldade de talentos. Hoje, nós já passamos por uma escassez de talento na área de serviços, que é a que adota a escala 6x1. Então, se você conversar com os empresários do ramo de alimentação, serviços, bebidas, eles têm muita dificuldade de ter mão de obra. Por quê? Porque falta pessoas? Não, porque as pessoas não querem mais trabalhar naquele rol de excesso de horas por aquilo que elas recebem. Então, ou o mercado ele começa a pensar estratégias de adaptação, inclusive o governo a pensar também estratégia de como estimular, porque uma coisa é você ter uma empresa que fatura 300 mil ano, uma coisa é você ter uma empresa que fatura 1 milhão ano, 2 milhões anos, ela vai ter condições de ter mais mão de obra para fazer aquela escala. O pequeno empresário, ele não vai ter condições às vezes de adotar aquela escala, por mais que ele queira. Então, a gente precisa primeiro se preparar enquanto política pública, né? Eu acho muito importante todo esse movimento da escala 6x1, do movimento do VAT, da vida além do trabalho. Mas eu penso que esse movimento ele não pode ser um movimento meramente político. Ele tem que ser um movimento político, econômico e social. As pessoas precisam trabalhar. Os empreendedores precisam empreender, né? A gente não pode entrar numa guerra de um contra o outro, mas em que momento? Eu acho que a gente precisa ter tratativas diferentes. O pequeno empresário ele precisa ter um estímulo diferente. O grande empresário ele precisa ser orientado a ter adequações de escalas distintas. E aí essas coisas não estão sendo pensadas. Você traz esse assunto agora, Alda, que está muito pautado, né? As pessoas falando sobre esse novo modelo de escala, né? Para especialmente pessoas que têm, trabalhadores que têm essa escala de 6x1. Já existem números que comprovem que quando você reduz
né, o volume de trabalho desse trabalhador, ele de fato vai produzir mais? Já existe algum exemplo ao redor do mundo em que a gente pode sim, de repente, tentar fazer aqui no Brasil? Isso já existe há muito tempo, por isso que eu falei que é uma questão muito política, muito forte da redução da escala 6x1, que eu acho muito importante. Mas quando a gente faz os estudos de análise ergonômica da atividade, a gente já está dizendo ali que certas atividades elas não conseguem trabalhar mais que certas horas e dias. Se você pensar, um operador de call center, ele trabalha 6 horas, né? E ele ainda está na escala 6x1, que é uma escala que adoece muito eles, mas eles não podem passar de 6 horas, por conta de problemas auditivos e dentre outras coisas. Mas aquilo só foi possível através da ciência chamada ergonomia da atividade. Então, essa discussão ela já existia, mas para o cenário econômico ela não estava sendo tão interessante assim, ela não estava sendo tão pautada. Hoje, o que a gente tem se discutido? Temos que pensar a atividade, temos que pensar os dias de folga dos sujeitos, inclusive para gerar consumo. Sim. Né? As pessoas que trabalham 6x1, até para gerar consumo. Não sai de casa, né? Acabou. Gerar consumo é difícil, né? Então precisa circular, isso não vem à toa, isso vem dentro de um cenário econômico que precisa gerar consumo. Na Europa isso já acontece há muito tempo, o europeu ele tem tempo de descanso, ele consome, ele tem tempo de lazer e de qualidade de vida, e ele mesmo assim produz. Então a escala ela vem também prover mais empregos, ela vem prover maior liberdade de ir e vir desse sujeito que é muito cerceada pelas questões do trabalho. Se você imaginar que você passa 2 horas, 1h30 a se deslocar para ir trabalhar, e aí você trabalha, o seu horário de almoço está lá, você, a depender de onde você trabalha, você não vê o dia, você fica fechado ali. Então há uma questão de cerceamento da liberdade do sujeito viver. O trabalho ainda produz isso muito. E eu acho que a gente está nesse grande movimento de que viver é maior do que trabalhar. A gente pode apontar como benefícios, né? Além, é claro, da gente ter uma melhora ali da saúde mental desse trabalhador que vai ter mais tempo de lazer, descanso, né? De estar com a família, mas isso também vai ser refletido, né? Na produção dele? Sim. No Reino Unido, eles já tinham adotado essa escala e eles aumentaram 30% da produção. Então, quer dizer, o processo de produção não tem a ver com horas trabalhadas, mas no Brasil tem quando eu vinculo isso a uma escala. Porque, por exemplo, como é que eu vou medir o processo de produção de um restaurante? Então, são certos tipos de serviços que a gente vai precisar desenvolver olhares específicos, né? E como eu falei, eu acho que a questão do Brasil, ela também tem que ser uma questão vista pelos segmentos. Se eu sou uma microempresa, né? Se eu sou uma pequena empresa, se eu sou uma empresa maior, eu preciso ter escalas e para isso eu preciso fazer uma análise dessa atividade. Individualizar a escala de trabalho para saber onde eu me encaixo. Isso. E de que forma vai fazer eu produzir mais. Penso que sim, a escala 6x1 ela deve se extinguir. Mas não deve ser assim, isso não deve existir mais e agora todos vão adotar a 5x2 ou a 4x3. Eu acho que extinguir a 6x1, porque de fato ela é irreal. Ela é cruel. Ela é cruel, ela é exaustiva, ela vai trazer um peso para o INSS muito forte, porque as pessoas vão adoecer, né? Agora, o que a gente vai fazer após a escala 6x1 é que a gente vai precisar analisar. Porque não dá para dizer que a mais correta é a 5x2 ou a 4x3 ou a 5x2 envolvendo uma folga cada domingo, como está previsto na CLT atualmente. Porque se você pensar nos setores de serviços, e numa empresa pequena, como é que eles vão dar uma folga se você não tem escala suficiente? Ninguém para cobrir. Ninguém para cobrir. Você tem pequenos dilemas aí que a jurisprudência e o direito vai precisar se debruçar. E, mais uma vez, a classificação brasileira de ocupação, ela também precisa ser atualizada, né? Ela precisa dizer, olha, esse cargo que é de garçom, que é de motorista de ônibus, ele prevê essas atividades. E o tempo máximo que uma pessoa sustenta em pé, passando sentado, é esse tempo aqui. Porque existem estudos ergonômicos que dizem isso. Então, a gente precisa de uma política pública que queira investir também nesses estudos científicos. É voltar para onde a gente nunca deveria ter saído. A ciência ela é feita para a gente fazer uso dela. Se a gente hoje tem um remédio para depressão, para diabetes, para hipertensão, porque alguém estudou e testou. Então, a gente precisa fazer esses testes também no cenário da questão trabalhista.